Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Na medida do possível, não é? Na medida do possível. Ouvi aqui umas reclamações que eu faltei alguns dias, sabe? Alguns entes queridos aqui. Falei, nossa, você por aqui. Já responderam na hora. Não, foi você que faltou, não fui eu. Direto. Mas às vezes precisamos de um pequeno descanso. A Alessandra chegando. Olá. Tudo bem? Muitas vezes nós abordamos com uma certa frequência essa questão da obsessão. Muitos perguntam assim, por que insistem tanto na questão da obsessão? Porque algumas pessoas sequer ouviram falar sobre isso. Outras que já ouviram falar interpretam de uma forma equivocada. E aqueles que trabalham com isso, muitas vezes, também metem os pés pelas mãos, acreditando que estão fazendo uma coisa de uma certa forma correta e estão piorando a situação. Preciso conhecer um pouquinho daquilo que está à nossa volta. Então nós vamos falar sobre esse tema de uma maneira mais leve, para que possamos, pouco a pouco, e esse pouco a pouco mesmo, bem devagar, irmos entendendo essas questões e, ao mesmo tempo, entender o que é que há em nós que facilita que isso aconteça. Sem acusar ninguém, sem culpar alguém, sem criar fantasias ou mesmo imaginar aquilo que pode ser apenas algo que nós trabalhamos de forma equivocada. Nós vamos falar sobre isso hoje. Para nos prepararmos, aprendam que a prece, o orar, de coração é o mais valioso instrumento para nos libertar disso. Porque quando oramos e acreditamos piamente naquilo que estamos orando, que estamos pedindo, de coração, nós começamos a nos afastar dos processos obsessivos. Então o que nós vamos fazer agora? Uma prece bem gostosa, bem curtinha. Bem? Como é orar, Antônio? Orar é você fechar os seus olhos. Por que eu preciso fechar os olhos? É obrigado? Não. Mas quando você fecha os olhos, você se desconecta visualmente do que está ao seu redor. Nada lhe distrai. E aí faz aquele mergulho íntimo. Não deixa a tua mente ficar perturbada, pensando mais coisas. Olha para você. Como eu olho para mim? É fácil. Olhe para o seu coração. O que eu sinto agora? O que eu estou sentindo nesse instante? E é aí que você começa a sua oração. Mas sempre, antes de pedir, agradeça. E depois peça. Então nós vamos fazer isso agora. Tá bem? Fechando os olhos, olhando para si mesmo, para o seu próprio eu, para a sua parte mais íntima. Somente você conhece e pense. E ore. Graças vos dou, meu Pai, Jesus, meu irmão maior, por esta oportunidade de aqui estar, buscando compreender a mim mesmo, para também servir humildemente àqueles que sofrem tanto ou mais do que eu. E que a luz que nesse momento e a paz que eu começo a sentir, de forma suave, também eu possa desejar que ela alcance a todos os meus irmãos e minhas irmãs, estejam eles na carne ou desencarnados, para que as suas dores sejam aliviadas, assim como eu busco o alívio das minhas. Que a tua luz, Mestre, sempre esteja conosco, hoje e sempre. E assim terminamos a nossa pequena oração. Vejam, não é preciso falar muito. Não é preciso clamar ou reclamar. É fazer esse mergulho em si. E vamos entender o que é que facilita a obsessão, que é o quê? A percepção de espíritos. Aqui eu vou falar só de desencarnados, para encarnados,
de espíritos que vão se aproveitar das nossas fraquezas morais e éticas. A nossa vontade que é viciada em erros, em atitudes, em pensamentos, em comportamentos que facilitam a aproximação desses espíritos e os nossos condicionamentos negativos. Por que ainda carregamos isso? Por que somos tão complexos? Por que nós temos facilidade para nos irritarmos, para nos desequilibrarmos, para aceitarmos provocações? Porque nós ainda estamos num processo de aperfeiçoamento. Não é o aperfeiçoamento do corpo, mas sim da nossa alma. O que eu penso, como eu vejo as coisas, como eu entendo o mundo, como eu entendo a humanidade, o que me revolta, ou aquilo que eu já compreendo e não me causa revolta alguma, mas eu entendo que é necessário que eu haja de uma forma para aliviar o sofrimento do outro. As imperfeições são do espírito, da alma que está em nosso corpo hoje. Eu, alma, Antônio. Todos vocês, alma, um nome que hoje possui. Mas como espírito já tivemos muitas existências. E trazemos dessas existências do passado as nossas reencarnações, aquilo que nós já erramos, aquilo que nós já acertamos, forma esse eu hoje. Por isso que nós às vezes não nos compreendemos, por isso que nós oscilamos muito de um dia para o outro, ou de um momento para o outro. Portanto, são suportes que facilitam a subjugação de natureza alienante. Essa última frase, subjugação de natureza alienante, ela é muito importante, porque nenhum espírito que está ao nosso lado desejando nos causar desconforto, desequilíbrio, está com o propósito de nos esclarecer. Ele quer que nós nos confundamos o máximo possível, que o nosso pensamento fique numa loucura, num labirinto, porque isso facilita a ação dele. E nós, quando não temos esse conhecimento, vamos aceitando. Eu coloquei essa imagem do uso da cocaína, porque muitas vezes a nossa vontade é viciada. O comportamento que nós temos é viciado. Nós tentamos lutar contra, eu não quero mais fazer isso, eu não desejo mais fazer isso, mas eu me surpreendo fazendo. E me culpo, e vou me condenar, e vou me punir para isso. Mas é interessante entender que nós, entre o nosso nascer e o nosso morrer, nós nascemos e vamos morrer. Nós somos herdeiros de nós mesmos. O que nós estamos fazendo hoje, e eu coloquei duas imagens, que não importa como você nasça, onde você vai nascer, em que família, em que país, em qual condição financeira, não importa isso. E também não importa a forma como você morre. Pode ser pelo suicídio, como essa imagem dessa pequena estrutura que eu coloquei. Pode ser por uma morte natural. Pode ser por idade. Não importa como você nasça ou como você morra. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que nós construímos em vida, encarnado, nós herdamos no futuro. E esses valores que nós estamos tendo hoje na nossa carne, encarnados, quais são os valores que cada um de nós carregamos? São diferentes. Qual é o conceito moral que eu tenho? É diferente do outro. O que é o valor ético para mim? É diferente do outro. E é isso que nós, equivocadamente, pensamos que muda quando nós morremos. E não muda. O mergulho na carne, o nascer ou o morrer, não nos modifica. O que nos modifica é a nossa vontade em nos melhorarmos. Enquanto nós não exercemos essa vontade de uma forma férrea, nós seremos controlados por espíritos que vão, sim, procurar cobrar o que nós fizemos de equivocados com eles no passado. Eles não percebem que nós tivemos a oportunidade de nascer, de ter filhos, de constituir família, porque nós já nos esforçamos para melhorar. E eles vão também tentar nos perseguir depois que nós morremos, depois que nós nos libertamos desse corpo físico.
E isso é um grande engano da maioria das pessoas que acreditam que com a morte nós descansaremos em paz ou viveremos eternamente no seio do Senhor. Isso é uma ilusão que nós criamos para fugir das coisas que nos assustam. Por isso que a maioria de nós tem medo da morte. Assim como alguém tem medo do frio, já começa a se cobrir aí com um casaquinho, né? As coisas surgem ao nosso lado e pouco a pouco vão nos incomodando. Nascer e morrer não acerta as nossas contas conosco mesmo e com aqueles que nós somos devedores. Nascer, renascer, meus irmãos. Morrer ou desencarnar são processos biológicos. Quando nascemos como eram os nossos cabelos, sequer tínhamos cabelos, muitos nascem carequinhas, né? As mães se preocupam, será que não vai ter cabelo? E depois, quando nós vamos envelhecendo, os cabelos começam também a desaparecer. E dessa forma, nós vamos entendendo que são processos biológicos, faz parte do desenvolvimento, do nosso crescimento, do nosso aprendizado, e que vão modificando-se coisas no nosso corpo biológico. E nós vamos entrar em uma realidade de uma vida que tem por base como eternidade o Pai, que muitos chamam de Deus, outros chamam de energia, outros chamam de força superior. Não há definições que possam dizer e clarear para nós o que é Deus. Mas temos como consequência o tempo infinito. Eis o grande problema. Por que é que os obsessores querem nos desequilibrar ao ponto de nos levar lentamente ao longo dos anos até o suicídio? Por que eles querem isso? Porque o tempo é infinito. Não há tempo, como nós entendemos, no mundo espiritual. Portanto, o sofrimento que eles nos causam continua após a nossa morte. E eles sabem disso. E eles vão utilizar isso das formas as mais diversas. Nós também já o fomos assim. Nós também já causamos muito sofrimento e muita dor. Mas aqui começa realmente o processo. Nos processos demorados, existem assédio de espíritos que começam, duram uma semana, um mês, depois desaparece. São obsessões simples. Alguém que se aproximou de nós e depois nos abandonou. Mas existem obsessões demoradas, duram anos e anos, às vezes décadas, às vezes começa já na infância e vai até a velhice. Todos os dias o encarnado está passando por um processo de perseguição de espíritos. São subjugações diante da lei, que vai alcançar aquele encarnado que tem uma dívida. Muitos não gostam dessa palavra. Como eu devo a alguém? Mas nós devemos sim, só não nos lembramos, porque se nós nos lembrássemos, nós não conseguiríamos suportar a própria existência. E esse que é o nosso cobrador, que está fora do corpo físico, que é um espírito que nós não vemos, que nós não ouvimos, que nós só sentimos a presença dele, e ele tem todo o tempo, ele não precisa descansar, ele não precisa dormir como nós dormimos, ele não precisa cuidar da vida como nós cuidamos. Ele tem um único trabalho, que é causar a cobrança que ele acredita que nós temos. Por isso nós 24 horas estamos sujeitos a eles. E ele vai se cobrar de nós de uma forma muito dura, muito persistente, muito contundente. Essas reflexões doloridas, e para que nós possamos nos libertar dessas injunções calamitosas que nós mesmos criamos. Então guardem isso. Esses irmãos desencarnados que nos veem como adversários têm seus motivos para isso. E nós que aqui estamos sofrendo o ataque deles, não somos inocentes. Nós já causamos muito mal a eles. E eles querem acertar as contas. Só que quando nós olhamos para o encarnado, que está aqui pedindo passe, pedindo auxílio, nós olhamos como se ele fosse um coitadinho. Mas
temos que entender que, acima de tudo, da vingança ou da perseguição do Espírito, é uma questão de justiça. Você me deve e eu estou cobrando. Só que cabe a nós, quando estamos na casa espírita, entender que aquele encarnado que está com pensamentos suicidas, que não consegue abandonar as drogas, que não consegue abandonar a prostituição, que não consegue equilibrar a sua vida, nada dá certo, as condições financeiras decaem a cada vez mais, o pensamento está cada vez mais perturbado, síndrome do pânico, toque e outras coisas mais. Ele é responsável por aquilo que ele está vivendo diante da obsessão do outro, que ele sequer imagina que está ali. Então, o enfermo, o obsidiado, o perseguido, que somos nós, pense que eu estou aqui, eu não tenho meus adversários, que eu não tenho meus perseguidores, que eu não tenho os meus acusadores? Tenho. E muitos. E além disso, ainda tenho, e todos os que trabalham, aqueles que nós estamos socorrendo. Como é que você socorre fulano da minha vingança, sabendo o que ele é, ou o que ele faz? Portanto, se você o está socorrendo, eu também vou entender você como meu inimigo. Então nós angariamos além dos nossos, aqueles que nós estamos socorrendo. Mas faz parte do trabalho. Então nós temos débitos atuais. Esses débitos atuais podem ser qualquer coisa que nos desequilibre. Ganância, orgulho, egoísmo, prepotência, avareza, ódio, vingança, ciúmes exacerbado, desejar o mal ao outro. São coisas que nós estamos carregando e estamos adquirindo débitos, dívidas. E temos também aquelas que são do passado, que são das encarnações anteriores. Tudo isso, queridos amigos, facilita o assédio desses irmãos nossos. Facilita o assédio não apenas por um tempo determinado. Muitas vezes nós já estamos sendo acompanhados várias existências por espíritos que veem nós nascermos, morrermos, renascermos, morrermos, e eles estão conosco cobrando. Cobrando e cobrando. São infelizes tanto quanto nós. O que permite nós nascermos e eles não? Nós já estamos procurando o equilíbrio, nós já manifestamos a vontade de nos tornarmos melhores, entender o que é a vida. Não entender o que é o nascer e o morrer, mas o que é a vida. A vida é o crescimento do Espírito. Aquilo que eu luto para me libertar, aquilo que ainda me desequilibra e me incomoda. Eu tenho conversado com pessoas que, ao olhar para elas, você não imagina o que ela está contando do que há de negro dentro dela ainda e que a assusta terrivelmente. E dentro desses exemplos eu posso dizer de pessoas idosas já, que ainda são atraídos por crianças, sexualmente. Então ele luta contra isso. Ele luta contra a força de ter assédio sexual a uma criança. Ele está lutando contra ele mesmo. É a pior luta que existe. Outros lutam contra as drogas, o desejo de usar drogas pesadas. Outros lutam contra si mesmo em desejar que haja destruição em torno de si. Então são lutas terríveis que nós enfrentamos no nosso eu, no nosso particular. A tarefa do obsidiado, a tarefa de nós encarnados, a nós cumpre como tarefa indeclinável, nós não podemos deixar isso para lá. A terapia que vai aliviar, lenificadora, nos exercícios mentais. Que pensamento é esse que está chegando em mim, que eu estou estranhando? Esse pensamento não me pertence nesse instante. De onde veio isso? Uma raiva repentina, um desejo de deixar a vida, um desejo de reencontrar entes queridos através do suicídio? De onde estão vindo isso? Esses pensamentos precisam ser exercitados de forma inversa. É necessário trabalhar a mente para readquirir o equilíbrio. Quando nós trabalhamos a nossa mente para readquirir o equilíbrio, nós teremos grande dificuldade para superar o processo de hipnose mental que eles estão fazendo em nós.
nós sentimos-nos cansados, nós sentimos-nos sonolentos, nós sentimos desanimados, nós vamos procrastinando, nós vamos adiando, nós vamos perdendo a esperança e se esforçando para se tornar melhor. Eu tento e eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque eles não deixam. Porque quando nós conseguimos sair das mãos e da hipnose deles, nós nos tornamos livres deles. E eles não têm mais permissão para nos cobrar da forma como nos cobram. Nós nos afastamos deles. E é nesse processo que o auxílio fraternal, o que é o auxílio fraternal? É socorrer aquilo que está ao nosso lado, a fome que está próxima, a miséria que está do lado, o desespero de uma mãe, o desespero de um ente querido, não importa. Nós temos como socorrer, ou através da prece, ou oferecendo uma cesta básica, ou oferecendo algo que possa aliviar o sofrimento do outro. Nós começamos a praticar um ato de bondade para com o outro, mesmo que nós não tenhamos em si essa força que deseja que nós paremos. Irá sim haver atuação. As nossas disposições morais, como eu sou moralmente, como eu sou perante a sociedade, o que eu desejo nesse instante para que a paz exista, não somente no meu lar, entre os meus amigos, entre os meus companheiros de trabalho. Todas as vezes que nós trabalhamos o nosso pensamento no sentido de melhorarmos, não apenas a nós, mas o nosso entorno, nós começamos a nos afastar desses adversários espirituais. Eles, pouco a pouco, como já nos disseram, eu não consigo mais fazer o que eu fazia com ele. Ele está mais difícil. O que vocês estão fazendo? O que vocês ensinaram para ele, para que ele conseguisse se libertar dos meus ataques? É o encarnado que está fazendo isso. Não é o que nós falamos, é o que ele está praticando. E esse praticar é a perseverança nos ideais que engrandecem a humanidade, não que destrói a humanidade. E esse engrandecer da humanidade é em pensamento, é em atitudes, e é em comportamento ético. É buscar, sim, o Evangelho de Jesus. Não precisam procurar livros, poderia dizer assim, livros que são referência na humanidade. Peguem o Evangelho de Jesus e vejam o que o Mestre está falando ali. São meios que nós vamos conseguindo para convencer esses espíritos de perseguidor que ele é, implacável, incansável, que ao ver o nosso esforço para nós nos libertarmos, ele vai entender que nós estamos avançando e ele precisa abandonar o seu desejo de continuar fazendo mal para nós. Essa é a questão. E ele vai nos deixar entregues ao nosso próprio destino. Eu desisti. Eu a persegui por tanto tempo. Até então eu fui bem sucedido. Mas a partir do momento em que ele começou, ou ela começou, a seguir as orientações que vocês estão trazendo, está mais difícil para mim. Eu desisto. Eu desisto. Eu percebo que a minha dor jamais será saudada, jamais será completada pelo que eu estou fazendo. E ele desiste, o perseguidor desiste. Então você se equilibra e aquele que te perseguia como inimigo, como adversário, também escolhe outros caminhos. Exemplo disso, há algum tempo atrás, eu estava fazendo um diálogo com um espírito e a médium sentou em cima das mãos. Sabe quando você senta e põe as mãos por baixo? Ela sentou em cima das mãos. Isso me chamou a atenção, me causou estranheza. E eu pergunto assim, por que você sentou sobre as mãos para não lhe enfiar um tapa na cara? Desse jeito. E por que queres me bater, irmão? Não se lembra? Claro que eu não me lembro. Estou encarnado. Não se lembras na antiga Itália? O que fizeste comigo e com a minha família? O que causaste? Não se lembra que você foi meu irmão? Então nós vamos nos deparando com esses
mesmo da mesma família, que nós traímos, que nós enganamos, que nós roubamos, que nós vilipendiamos, nos acompanhando. São esses obsessores. E nós precisamos convencê-los de que nós mudamos. E eu conversei com ele e ele disse: lhe darei 6 meses. Acompanharei você noite e dia como tenho feito até hoje. Se mudares um passo do que você fala, eu voltarei. Passaram-se 6 meses, ou um pouco mais, ele volta. Diego, o nome dele. Irmão meu, lá na Europa. E ele disse: eu desisto. Por que desistes? Porque você está fazendo exatamente o que você disse. E eu compreendo que eu e você éramos 2 irmãos que se odiavam pela posse das haciendas, das fazendas, cuja fortuna que o nosso pai deixou era extrema. Que restou dessa fortuna, meu irmão? Ele disse: nada. Eu estou aqui sofrendo, cheio de dores e feridas, e você, negro, pobre, num Brasil, num país miserável, nada restou. Percebem a realidade? É assim. Então nós temos que nos deparar com esses irmãos e entender que causamos sofrimento a eles. E é necessário que nós nos perdoemos. E nesse trabalho, anos depois, ele retorna e diz: nunca pensei que um dia eu iria trabalhar com aqueles com os quais você trabalha. Ele já estava integrado a um grupo com o qual nós trabalhamos. Portanto, a terapêutica desobsessiva não é xingar esses irmãos, não é apenas a sala de passe, não é apenas o desejo de se livrar deles, é esclarecer o perseguidor. Ele deve ser orientado, ele precisa mudar o comportamento mental dele. Mas, para que ele mude o comportamento mental, é necessário não incidir no mesmo erro, não repetir o mesmo erro. O obsidiado e o obsessor estão incidindo no mesmo erro. É um erro grave, aquele que pretende fazer justiça e aquele que é ignorante dessa justiça. É preciso ter esse valor de entender que quando nós atuamos nas forças geradoras do desequilíbrio, tanto do espírito quanto do encarnado, o que é que você carrega, meu irmão encarnado, de ruim, de mal em você? Ele precisa falar, porque aí nós orientamos. Mas ele diz que não sabe, achando que nós não saberemos, se equivoca, porque quando nós vamos ao atendimento, o Espírito vem e diz: ele mentiu para você. É isso, ele é viciado nisso, ele faz isso, ele faz aquilo outro. É ao conversarmos com o encarnado na próxima vez e dissemos assim: engraçado, conversamos com um Espírito que nos disse algo dessa forma. Tem fundamento? E a pessoa fica envergonhada, porque realmente eles não mentem. Eles não inventam. Quer saber a verdade? Converse com um inimigo. Não é com um amigo. O amigo passa a mão na cabeça. O adversário não. Portanto, precisa trabalhar nas fontes geradoras do desequilíbrio. Qual é a atitude interior nossa? A evangelização do encarnado. Porque quando o encarnado está sendo orientado no Evangelho de Jesus, aquele que está com ele também está sendo orientado. O Espírito está ouvindo as lições. A sala está cheia de obsessores. Está cheia. Irmãos e irmãs nossas, que estão nos acompanhando e ouvindo essas palavras. Isso está reverberando no mundo espiritual. A evangelização do paciente é de emergência. E para fazer essa mudança interior, romper esses laços que nos unem com eles e eles conosco, esses vícios do nosso passado, nós precisamos modificar os nossos pensamentos. Não é fácil. Modificar os pensamentos de revanchismo, de saudade doentia, de saudade que desequilibra, de paixões doentias. É necessário modificar isso. Porque quando nós modificamos, o que acontece conosco? Nós começamos a nos ligar a espiritualidades boas, de bons corações, e nós começamos a nos iluminarmos de dentro para fora. Por isso que Jesus diz que nós somos luz.
vós sois luz. O que ele está dizendo? Ainda carregam sombra dentro de vocês, que é a maldade, que é a crueldade, que é a perversidade. Mas à medida que vocês se iluminam, vocês expulsam essas sombras. Não é, meu amigo Alexandre? Nossa conversa de ontem, não é? Nossa conversa de ontem. Portanto, cabe a nós nos iluminarmos. Quando sentir saudade de alguém que já foi, lembre-se dos momentos felizes com ele. Lembre-se da alegria que teve, a oportunidade que teve, que existiu consigo. E assim você ilumina aquele que partiu e ao mesmo tempo ilumina aqueles que estão à sua volta. Sintonia mental. Tudo está nesse processo. A sintonia mental é que vai facilitar, que vai proporcionar aos adversários desencarnados, por isso que eu disse que era desencarnado hoje, aos ataques que você e eu estamos sofrendo. Todas as vezes que nós sentimos um desequilíbrio profundo, intenso, contínuo, nós estamos em sintonia com desencarnados que causam sofrimento. Nós atraímos esses irmãos. Não precisa ser um perseguidor. A nossa força os atrai. O nosso pensamento os atrai. Quando nós mudamos a onda emocional, a onda mental, nós nos sintonizamos com os bons espíritos, com aqueles seres de luz que Jesus diz. E nós nos livraremos das potestades, dos endemoniados, daqueles que não estão preocupados com a carne, mas sim, nem com o sangue, mas sim com o espírito. Aqueles que querem de nós não o nosso corpo, eles querem a nossa essência. E essa essência, que é o nosso espírito, que eles querem. O corpo, eles sabem que não serve para nada. Por isso que eles trabalham na nossa mente. E é a nossa mente que vai nos causar doença, é a nossa mente que vai nos levar ao processo do desejo de se matar, ao uso de drogas, ao sexo de qualquer forma. Isso é a nossa mente sob controle deles, porque nós deixamos. Nós entramos em sintonia com eles. E se nós queremos conquistar a nossa paz, é preciso que a nossa onda emocional, a nossa onda mental, mude o seu curso. Mude o seu curso. E vamos aprendendo o que é o melhor para nós. A alienação subjugadora. Existe alienação por doença mental, doenças orgânicas, mas existe a alienação, loucura causada por espíritos. Em todo e qualquer processo de alienação subjugadora por interferência de espíritos desencarnados, a ação do doente é que dá mérito a ele. E para se libertar desses processos obsessivos, você precisa ter crédito. Você precisa ter crédito. Qual é o crédito que te liberta de energias más? Você adquirir energias boas. Modificar seus pensamentos, modificar suas atitudes, o seu comportamento. Para que nós consigamos isso. Crescimento espiritual. Nós vamos nascer novamente. Não tenham dúvida. Como nasceremos? Quais as possibilidades de crescimento espiritual que cada um de nós temos? Para que nós possamos conquistar a reencarnação melhor. Livre de doenças terríveis. Livre de processos obsessivos subjugadores. Qual é o desejo que nós vamos dar ao nosso caminho rumo à espiritualidade? O que desejamos nesse instante? E o que fazemos para que esse desejo se concretize? Se nós queremos essa felicidade que Jesus disse que não existe nesse mundo, Jesus foi muito claro. Meu mundo não é aqui. Aqui não há felicidade. Mundos felizes. Se nós desejamos essa felicidade perfeita, nós precisamos trabalhar para isso. E a primeira conduta é sermos donos dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, sempre fortalecendo no sentido de seguir o Evangelho de Jesus. O Evangelho de perdão, o Evangelho de paz, o Evangelho de esperança, o Evangelho de amor. Não há no Evangelho de Jesus, que é o Novo Testamento, nenhuma passagem que diga que nós seremos punidos por estarmos praticando em nós mesmos os seus mandamentos, que se resumem em dois apenas: amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Quando amamos a nós mesmos, amamos ao próximo e amamos a humanidade
ao qual nós pertencemos, encarnados ou desencarnados. Nossos irmãos terão grande dificuldade para nos assediar, para nos desequilibrar, mas serão socorridos pela nossa própria mudança de comportamento. Então, hoje nós estamos falando sobre isso. Isso acabou? Acabou. E entendam somente isso. Existem obsessores? Existem. Eu posso ser envolvido por eles? Pode e vai. Não tem jeito. Todos nós passaremos por isso. Há como trabalhar com eles? De que forma? Ofendendo, mandando embora? Não. Modificando o nosso pensamento. Desejando a ele luz, amor e paz. Quando sentimos que estamos sob ataque, não vamos mandá-los embora. Orem por eles. Orem por eles. Senhor, que se houver nesse instante algum irmão, alguma irmã, a qual eu devo, a qual eu fiz grandes atrocidades, eu peço perdão. E que a luz que eu rogo a Ti possa também envolvê-lo. Você ora por ele. E você faz o melhor tratamento para você e para eles. Bom dia a todos. Vamos à nossa prece final de agradecimento. Eu ia pegar a Sônia para fazer a prece, mas ela, se escafedeu. Bom, é isso.